Senhor é todo-poderoso. Deus, nós temos sonhos, projetos, lutas, dificuldades. Deus, nós precisamos do Senhor. Por isso queremos colocar, Deus, tudo aquilo que tira a nossa paz, tira a nossa esperança, nos tira a visão do céu, porque nós temos dificuldades. Deus, trabalhe em nossa mente, trabalhe em nosso coração, venha nos socorrer, Deus, porque precisamos do Senhor. Nos abençoa, Deus, nessa noite, eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Posso sentar? Abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Confissão de Pedro. Eu gosto muito desse texto. Fiz muitos estudos sobre ele. E Deus colocou no meu coração para falar novamente sobre esse texto. Sobre a importância do ato da nossa confissão de fé. Nós confessarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mateus 16, versos 13 ao verso 20. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Os que ligares na terra terão sido ligados nos céus, e os que desligares na terra terão sido desligados nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse sem ele o Cristo. Meus irmãos, quem é Jesus? É diferente a pergunta se eu fizer: quem é Jesus para você? Então, quando você insere para você, dá um sentido totalmente diferente. Mas por que temos duas perguntas diferentes? Quem de fato é Jesus? Ou de fato, quem é Jesus para você? Porque talvez para muitos, Jesus pode ter uma confissão de que Jesus é um profeta, que você vai até ele para ouvir profecias e coisas de esperança. Para muitos, Jesus pode ser um curandeiro, que faz milagre, e você talvez precisa de um milagre, você vai até Jesus porque você quer receber algo em troca. Talvez Jesus é um bom amigo, que você pode desabafar as suas mágoas, as suas alegrias, sorrir com ele, chorar. Você pode dar várias definições de quem é Jesus. Ele pode ser verdade, ou parcialmente verdade, que Jesus de fato é um profeta. Jesus de fato fez milagres, fez curas, fez outras coisas. Jesus de fato é um bom amigo, um bom conselheiro. Mas o que a Bíblia fala sobre Jesus, além de tudo isso, vai destacar o papel, a missão de Salvador, de Redentor. Aqueles livros que o presbítero Marlos falou do tio Milton, da linha vermelha, ele é interessante se você comprar, porque ele vai apontar Jesus do Velho Testamento, as profecias que falavam desse Jesus que viria a ser o Salvador. O Evangelho de João, na análise do tio Milton, também vai mostrar esse Jesus que veio para ser o Senhor e Salvador, porque a Bíblia ensina que a essência de Jesus, a natureza do ministério de Jesus, o propósito de Jesus, não é só curar, não é só dar profecias, até porque todas aquelas pessoas que a Bíblia narra que receberam uma profecia,
ou que foram curados pelo Senhor Jesus, depois de um tempo morreram, envelheceram. A cura física foi passageira, foi uma bênção, mas passou. A idade chegou, a senha de cada um deles passaram, até mesmo Lázaro, que ressuscitou, depois de um tempo ficou velho e voltou a morrer. Mas aqueles que são encontrados por Jesus, que salva, a Bíblia diz que não passarão pela morte, mas a vida eterna. Morrerão aqui fisicamente, mas viverão eternamente no céu com Deus. Então quem é esse Jesus? É sobre esse Jesus, essa confissão de Jesus como Salvador, que eu gostaria de falar com você nessa noite. Mas para a gente entender a importância desse assunto e da confissão de quem é Jesus, me faz recordar na história do segundo século, do primeiro e segundo século, exatamente ali próximo do ano 155. João, o apóstolo amado, ele foi pastor de várias igrejas na Ásia. Todos os apóstolos, inclusive Paulo, passou por muitas cidades e por onde ele passava, pregava o Evangelho e as pessoas se convertiam, e ali ficava uma igreja que tinha os discipulados e as pessoas iam se juntando à fé. Um dos discípulos de João, chamado Policarpo. Policarpo era um senhor que, quando jovem, ele ouviu sobre Jesus, ele conheceu o Evangelho com João, apóstolo, ele se entregou a Cristo e construiu a sua vida no ministério de servir ao Senhor na cidade de Esmirna, hoje Turquia. E quando ele tinha 86 anos, João já havia morrido, ele se tornou líder da igreja em Esmirna. Roma, o Império Romano, fez uma perseguição novamente contra a igreja. E ele, que ensinava sobre a salvação em Cristo, ele foi preso com 86 anos. Os soldados romanos, vendo a influência que ele tinha sobre a sua comunidade, fez uma proposta para ele. Disse assim: Policarpo, se você chegar com a sua comunidade em praça pública e falar que tudo que você falou desse tal de Jesus é mentira, nós te soltamos, você vai viver. Mas Policarpo, se você continuar falando e confessando essa fé em Jesus, você vai morrer. Diz a história que Policarpo, sem hesitar, deu um sorriso e respondeu aos soldados: eu sou um velho de 86 anos. Em tudo que eu precisei na vida, eu pedi para Jesus e Jesus nunca me negou. Talvez agora é a primeira oportunidade que estão pedindo algo para mim. Você acha que eu vou negar esse Jesus? Eu não nego, eu prefiro morrer. Ele foi levado em praça pública, feito uma fogueira, ele foi colocado numa estaca amarrado, e como exemplo de malfeitor, ele foi queimado vivo em praça pública. Os romanos pensavam que esse ato cruel de executar alguém por causa de Jesus iria fazer que Esmirna as pessoas se escondessem e parassem de falar de Jesus. Pelo contrário, o sangue de Policarpo, como dos apóstolos e muitos outros homens e mulheres, foram a semente para a expansão e o crescimento do Evangelho em todo o mundo. Esmirna se tornou ainda mais cristã e mais forte, porque um homem resolveu. E todos esses homens e mulheres que morreram por causa de Jesus levantavam a seguinte dúvida no coração das pessoas, dos soldados romanos: como pode alguém estar disposto em morrer por causa desse Jesus? Existe algo diferente nesse Jesus. E que muitos soldados depois se renderam à fé a Cristo, porque o testemunho, a confissão de fé, de não negar a Cristo, de reconhecer que Cristo é o Senhor Salvador,
transformou o mundo todo. Estamos eu e você aqui, como fruto dessa semente, num culto de adoração, de aprendizado sobre quem é o nosso Senhor Jesus. O nosso texto de Mateus 16, ele vai falar exatamente sobre a importância da confissão de fé, ou seja, a importância para nós e para as pessoas que têm esse fato de você reconhecer e assumir e entender e confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. O assunto aqui é confissão de fé. No nosso contexto, a história está o seguinte: Jesus estava caminhando já há 1 ano e meio com os discípulos, aqueles 12 que ele chamou. Uma multidão seguia Jesus, mulheres e crianças seguiam a Jesus, as pessoas viam Jesus ensinar, os sinais, maravilhas, reconheciam a grandeza de Jesus. E cada dia Jesus saía de uma cidade para outra. E de repente, no começo do verso 16, do capítulo 16, nós encontramos a discussão dos fariseus e saduceus, os religiosos da época, questionando Jesus. Eles acabaram de dizer assim: esse Jesus que faz essas coisas, esses sinais, esse Jesus não pode ser de Deus. Os religiosos diziam: esse Jesus que faz essas coisas é servo e filho do Beelzebul, do diabo. Os religiosos estavam acusando Jesus de fazer essas coisas, de curar no sábado, e diziam que ele fazia isso sim, mas não amando de Deus, mas do próprio Satanás. É isso que os religiosos falavam de Jesus. E aqui eles param na frente de Jesus, dizendo: se você de fato é de Deus, nos dê um sinal do céu, revela milagres, porque nós queremos ser convencidos de que você é de Deus e não servo de Satanás. Jesus, após essa conversa, sai em direção de Cesareia de Filipe com os seus discípulos. E nessa caminhada de dias, de semanas, Jesus ia conversando com os discípulos. Chegando próximo de Cesareia de Filipe, guarde esse nome, chegando próximo de Cesareia de Filipe, Jesus para, talvez para descansar, ficar um pouco ali, e no diálogo com os seus discípulos, ele faz 2 perguntas. Já que os religiosos diziam que Jesus era servo e filho de Satanás, Jesus pergunta para os discípulos: ei, vocês ali que andam no meio das pessoas, o que as pessoas estão falando sobre mim, Jesus? O que as pessoas nas cidades estão comentando sobre eu, Jesus? A resposta foi diversa. Olha, Jesus, todo mundo aqui discorda dos fariseus, todo mundo concorda que você veio de Deus, mas você é um profeta, alguns falam. Alguns dizem que você é a reencarnação de João Batista. Alguns falam aqui que você é o mesmo profeta da autoridade de Elias. Todo mundo reconhece que você veio de Deus, mas é um profeta, é o curador, é o milagreiro, é o que desafia os religiosos. Só isso as pessoas estão dizendo que você é. E Jesus pergunta de novo: ok, e para vocês, Pedro, Tiago, João, para vocês, meus discípulos, quem eu sou? Pedro, sempre afoito, Pedro, sempre levantando a mão primeiro, ele dá um pulo e diz assim: eu sei a resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai falar: uau, muito bem, Pedro, linda a resposta, lindo a sua confissão, mas Pedro, saiba de que isso que você está falando
não veio do seu intelectual ou dos seus estudos. Você está falando isso porque Deus colocou isso no seu coração. E disse mais Jesus: já que o assunto, Pedro, é a confissão, o que os religiosos falam, o que o povo está falando, e o que você, Pedro, está falando, que eu sou Cristo. Então, sobre essa confissão, sobre esse testemunho de ser o Cristo, sobre essa palavra, Pedro, de que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja e darei a chave do céu, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, por causa dessa sua confissão. Então fica claro, meu irmão, minha irmã, que o assunto do texto de Mateus 16 é confissão, que o assunto central expositivo, claro, objetivo do texto, está se tratando do que Pedro falou de quem é Jesus. Porque se os religiosos tinham uma opinião, a multidão tinha outra opinião, agora Pedro vai dar uma opinião que Jesus disse: uau, Deus te revelou isso. E nós precisamos entender isso nessa noite, da importância da confissão, o resultado dessa confissão que está aqui na revelação da Bíblia. Primeiro, vamos lá, a importância dessa confissão. O que é essa confissão? O que significa a palavra de Pedro dizendo: Jesus, eu reconheço que você é o Cristo, vindo da parte de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Essa expressão, o Cristo, do grego, significa ungido. Então, se você acha que Jesus Cristo, Cristo é o sobrenome dele, está enganado, te ensinaram errado. Cristo tem a ver com o papel, a função, o ministério que Jesus veio cumprir. Temos duas palavras, Messias e Cristo. A expressão Messias é do Antigo Testamento, é uma promessa futura de salvação. Messiânica ou Messias significa uma promessa que vai acontecer no futuro com relação à salvação do pecado. E Deus já a Adão, depois a Abraão, Isaac, Jacó, a Davi, aos profetas, ao povo judeu, Deus sempre foi prometendo no Antigo Testamento de que um dia um menino nasceria, de que um dia o Salvador iria cumprir o seu papel. E Isaías vai dizer que um dia esse Salvador iria ser moído, iria ser transpassado, pisado por causa do pecado. Então a palavra Messias aqui tem a ideia do quê? De que Deus prometeu um Salvador, e o povo aguardava ansiosamente a vinda de um Redentor. E quando Jesus chega, ele diz: eu sou o Cristo, eu fui ungido por Deus, enviado por Deus, porque eu fui prometido no Velho Testamento, e hoje eu cheguei para cumprir uma missão. Eu vou morrer numa cruz, eu vou vencer a morte, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Tudo isso para que você pudesse receber a vida eterna. Então, quando Pedro está dizendo: eu sei que tu és o Cristo, Pedro está dizendo: eu sei que você, Jesus, é aquele que Deus prometeu e que hoje veio para salvar o pecador do inferno. E você é o Filho do Deus vivo, você veio da parte de Deus, foi enviado por Deus. Essa é a confissão de Pedro, reconhecendo que Jesus não é só um profeta, que Jesus não é só um milagreiro, que Jesus não é só um amigo que anda com ele todos os dias, Jesus não é só aquele amigo que está na festa, no jantar. Jesus ultrapassa, transcende todas essas coisas, porque Jesus é o Redentor, é o Salvador, é aquele que veio como enviado de Deus para tirar o pecado do mundo. Essa é a expressão de Pedro: tu és o Cristo. E Jesus vai dizer a importância disso. Pedro, como é importante você reconhecer que eu sou o Cristo.
importante, Pedro, você reconhecer, porque quando você afirma isso, eu tenho certeza de que você não aprendeu sozinho. Essa verdade transformadora, Pedro, você não inventou da sua cabeça. Isso revela, Pedro, de que Deus, através do seu Santo Espírito, já trabalha no seu coração e que Ele te colocou a compreensão. Deus revelou essa verdade, e quando você está anunciando que você crê em Cristo, não é obra da carne, não é obra sua, é uma revelação de que Deus trabalha na sua vida. Olha, meus irmãos, a importância quando você confessa Jesus. Quando você confessa que Jesus é o teu Salvador, que Ele morreu por causa dos teus pecados, e que Ele morreu e venceu a morte na cruz, para te apresentar o céu. E quando o céu não chega, Ele ser um bom pastor, que pastoreia a sua vida, te ensina, alimenta, cuida dos lobos, nós estamos revelando um conhecimento não humano, mas que Deus já trabalha em seu coração. Vocês lembram da parábola dos quatro terrenos? Um terreno duro, a semente caiu, se perdeu, cheio de pedras, caiu, se perdeu, os espinhos, mas uma encontrou um terreno bom. E sabe o que é um terreno bom? Que recebe uma boa semente e no devido tempo produz fruto. O terreno bom ele tem que ser trabalhado. A terra tem que ser virada, adubada, cultivada. A terra foi preparada antes da semente cair. E quando a semente encontra essa terra preparada, produz fruto. É isso que a confissão de Pedro está dizendo. É essa a ideia que Jesus está dizendo: olha, foi o Pai que te revelou. Porque quando nós, semelhante a Pedro, reconhecemos e falamos que nós cremos em Jesus, que nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, e nós assumimos uma fé que Jesus é o nosso Cristo, nós estamos deixando bem claro de que Deus te encontrou primeiro, de que Deus te encontrou antes de você falar, e de que Deus já foi trabalhando no seu coração dia após dia, e que a sua confissão agora é externalizar aquilo que Deus já fez no seu coração, porque ninguém confessa Cristo sendo o seu Senhor e Salvador se não vier da parte de Deus. E todas as informações podem ser intelectual, mas essa confissão do reconhecimento do pecado, do inferno e da resgate que Cristo faz, é somente uma confissão de alguém que já teve no seu coração, trabalhado por Deus, virado essa terra por Deus, a semente já caiu, e você simplesmente está produzindo o fruto de 30, 60 a 100 por um, porque a confissão, o reconhecimento da dependência de Cristo só acontece quando de fato Deus falar no seu coração, Deus ministrar no seu íntimo e Deus mudar a sua vida. Isso que revela a confissão de Pedro. Essa verdade que nós estamos vendo, que Pedro está testemunhando do seu encontro real com Cristo, e o próprio Deus é que tornou isso possível. E olha a consequência dessa confissão de Cristo ser o nosso Redentor. Jesus diz para Pedro, sobre esse seu testemunho, eu vou iniciar o meu reino, eu vou plantar a minha igreja, e eu te darei, Pedro, a chave do inferno e a chave do céu. O que isso representa? É que toda vez que Pedro saísse depois anunciando nas sinagogas, nas cidades, dizendo: eu estou aqui anunciando Cristo que morreu e ressuscitou, toda vez, Pedro, que você
essa mesma verdade, as pessoas irão ouvir, e ouvindo, crerão, e crendo, serão salvas, ligadas ao céu. Ao mesmo modo, Pedro, quando você anunciar que Cristo morreu e ressuscitou, as pessoas vão ouvir e vão dizer: besteira. Elas são ligadas ou confirmadas ao inferno. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado, disse o próprio Cristo. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro? Essa ideia da chave é de que a confissão muda vidas. Jesus muda vidas. E quando Pedro anunciar que Jesus é o Senhor para as pessoas, Deus está dando autoridade, poder, não a Pedro, mas a confissão, a palavra que muda vidas. E quando Pedro pregar, pessoas serão salvas e ligadas ao céu. Então, dessa mesma forma, como você e eu precisamos ser encontrados por Deus e ter essa confissão de que Jesus é o seu Senhor, é o meu Senhor, do mesmo modo, quando você fala para as pessoas, você testemunha para as pessoas, você conta para as pessoas que você é cristã, que você crê em Jesus, que você entende que Jesus morreu por você, quando você conta a mesma história que Pedro contou na sua vida, e através do que você fala, as pessoas ouvirão, e a sua mensagem, a mensagem do seu testemunho, de que você crê em Cristo, vai entrar no coração das pessoas, e vai mudar vidas, porque semelhante a Pedro, eu e você, somos enviados a confessar a Cristo para as pessoas, e as pessoas ouvirão, e serão salvas, serão restauradas. Essa é a promessa, essa é a confissão, que Jesus liga as pessoas ao céu, e que sem Jesus as pessoas não vão para o céu, vão para um lugar terrível. E a terceira coisa que nós vemos no texto diz assim que quando e por causa dessa confissão, as portas do inferno não vencerão a igreja. Aqui está falando de vitória. Mas vitória sobre o que, Alex? Aqui nós precisamos recordar aquela palavrinha Cesareia de Filipe. Por que Jesus só está dando essa mensagem sobre confissão e pregação do Evangelho, testemunho que muda pessoas? Porque Cesareia de Filipe tinha algo que Jesus queria ensinar para os discípulos. Cesareia de Filipe é uma cidade grega. É uma cidade que foi colonizada ali e construída pelos gregos na época de Alexandre o Grande. Ela foi edificada e era uma cidade grega. Morava ali judeus, é claro, mas a cultura, a política, a culinária, tudo era derivado dos gregos. E a religiosidade vieram dos gregos, os panteões dos deuses que os gregos tinham. E ali, próximo ao bosque, tinha uma grande caverna, tinha uma grande gruta que passava uma água por dentro e tinham várias cavernas internas. E ali naquela cidade, os gregos colocaram em cada caverna um altar a um dos deuses gregos. Ali era o panteão dos deuses. Então naquela cidade, o culto aos deuses era muito forte naquelas cavernas, naqueles lugares. Mas o Deus principal adorado ali chamava-se Deus Pan, era o nome pandemia. Pan, na mitologia grega, é aquele que era metade bode,
metade homem, que tinha uma flauta, ele tocava sua flauta e encantava as mulheres. Ali ele é o principal, é o Deus da bagunça, é o Deus da sedução, é o Deus da confusão. E aquele lugar que era a morada dos altares dos deuses, aquela gruta caverna, a sua entrada principal tinha um nome escrito nela: Hades, inferno. Ali na entrada da caverna chamavam-se as portas do inferno. E olha que interessante, o que ele está dizendo? Que as portas do inferno não prevalecerão. Assim, temos dois sentidos para entendermos essa vitória. Primeiro, se você pegar a palavra Hades, é lugar dos mortos, lugar dos deuses, onde recebem os mortos. Então, de certa forma, Jesus está dizendo de que as portas da morte não vai vencer a igreja. Qual é o sentido disso? Trazendo para a confissão de Pedro, de que Jesus já morreu. Naquele caso, Jesus iria morrer, e Jesus iria ressuscitar, e Jesus iria vencer a morte, e a morte e a vitória de Jesus na cruz garante a nossa vitória da morte, que ele chama de céu. Então, quando a confissão de que Jesus perdoa pecados e as pessoas creem, significa que as pessoas vão até morrer fisicamente, mas vão viver eternamente no céu, porque eles vencem a morte, vencem o pecado, vencem as trevas. Nesse sentido, está dizendo de que o inferno não vai vencer Jesus. Romanos 8 fala isso. Depois lê em casa. Diz assim de que quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será morte, vida, coisas do presente e do porvir, espada, angústia, tristeza? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Vitória em Cristo Jesus. Ninguém nos tira da mão de Jesus, nada nos rouba da presença de Jesus. Uma vez em Jesus, você pertence a Ele, e o próprio Jesus disse: aquele que o Pai me dá, jamais lançarei fora. Vida eterna. É nesse sentido que as portas do inferno, do Hades, não vão prevalecer. Mas no segundo sentido que nós temos que entender aqui, está falando da confissão de Pedro. Não é esse o assunto do texto? A confissão de que tu és Cristo. Então Jesus está dizendo: se aqui nessa cidade, Cesareia de Filipe, tem um altar aos deuses gregos chamado inferno, vocês vão pregar o Evangelho, essa confissão, Pedro, aqui nessa cidade. E esse Hades vai fechar, vai dar lugar ao Deus Altíssimo. No terceiro século, após Jesus, o Evangelho chegou numa expansão tão grande ali, que ela se tornou cristã. E aquele lugar, que existe até hoje, fechou como o panteão dos deuses. E a cidade passou a adorar a Deus de um Jesus que é o Cristo, que salva. Ali naquela cidade, o Hades, as portas do inferno, aquele lugar, deixou de ser o centro religioso. E o povo começou a confessar e adorar ao Senhor Jesus, porque Ele é o Cristo. Então, amados, o nosso texto tem essa relação dessas três coisas bem simples. A nossa confissão de quem é Cristo deve revelar se nós somos salvos ou não. Porque aquilo que você fala, do que você conhece de Jesus, vai revelar se você de fato entendeu quem é Jesus. E se de fato você entendeu quem é Jesus, só tem uma explicação:
É Deus que trabalha dentro e na sua vida. E quando você testemunha para as pessoas que você tem Jesus no coração e que Ele é o teu Salvador, as pessoas vão ficar com uma pulga atrás da orelha e tentar pensar: o que tem esse Jesus de tão especial? Porque eu quero. Como Policarpo. O que tem esse Jesus de Policarpo que levou ele a morrer por causa desse Jesus? Eu quero isso. E quando você confessa para as pessoas ouvem o Evangelho e também vão ter um encontro real com esse Jesus. E quando você testemunha, quem garante a vitória da salvação das pessoas, da transformação de famílias, da restauração de casais, do guardar e proteger os filhos, os jovens, é o próprio Deus. Diz que as portas do inferno não vencem o testemunho de Jesus, porque a luz brilha, e aonde ela brilha, as trevas não ficam mais. Esse é o nosso desafio. Temos a mesma postura de Pedro, de responder a pergunta: para você, quem é Jesus? Você tem que definir isso no seu coração. Você tem que conversar. Se você tem dúvidas, você tem que conversar com Deus nas suas orações e pedir para que Deus trabalhe no seu coração, para que você de fato entenda quem é Jesus. Se você já entendeu, o que você está esperando para contar para as pessoas sobre o Jesus que te encontrou e mudou sua vida? E quando você fizer isso, tenha plena certeza de que o Espírito Santo de Deus vai pegar a sua confissão, que é a palavra dele, Cristo, o ungido de Deus, o Salvador, e Deus vai transformar pessoas, Deus vai transformar vidas, Deus vai resgatar pessoas das trevas e apresentar no reino de amor. Tudo isso porque uma confissão é uma exigência. Quem é Jesus para você? Se você tem dúvidas, no final, procure um dos nossos missionários. Eu vou estar aqui. Venha conversar com a gente. Se você tem algo, dificuldade com o seu testemunho, venha falar com a gente para ter essa orientação. E se você precisa ouvir os testemunhos, venha falar conosco. Nós temos vários grupos de estudos familiares onde nós ensinamos e testemunhamos sobre Cristo ao Senhor. Não arrume desculpa para ouvir, para crer ou para testemunhar. Porque nessa noite eu queria terminar com essa pergunta que Jesus fez aos discípulos: para vocês, quem eu sou? E o seu coração possa ter essa resposta vindo da parte de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Só louvor. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos porque Pedro, usado pelo Senhor, confessou a sua fé que Jesus é o Salvador. E a confissão de Pedro recebe a profecia do próprio Jesus de que quando as pessoas falarem desse Jesus,